Fala pessoal, tudo bem? Gunnar von Herbert falando. É, Eu tentei gravar uma vez esse podcast, isso no sábado passado, mas não consegui. Na verdade, eu comecei a gravar ele tarde, eu tava pra ir numa reunião, pensei que eu poderia gravar ele até eu chegar na reunião, mas não foi o caso. Então, vou aproveitar que eu tô indo pro trabalho agora e eu quero gravar esse podcast porque, bom, eu sempre falo isso. Esse podcast, mais do que tudo, ele é um Captain's Log, ele é um diário de bordo, né? Então, algumas coisas que eu preciso lembrar para mim mesmo no futuro, que para mim é interessante falar sobre algo que eu admiro, que é para ficar registrado, tá? E para mais do que tudo isso, para que eu possa refletir sobre o que eu penso realmente das coisas. Então tudo isso me ajuda pra caramba. E se puder ajudar outras pessoas, se outras pessoas gostarem, eu acho que é melhor ainda, tá? É fantástico o fato de você imaginar que alguém está se interessando naquilo que você tem a dizer, né? Mas eu tenho interesse naquilo que eu tenho a dizer porque é aquilo que eu penso, né? E toda vez que você externaliza aquilo que você pensa, ele torna-se mais concreto e a partir disso você consegue entender melhor o que isso significa para você, tá bom? Então, eu quero falar um pouquinho sobre um desenho animado da Nickelodeon que foi lançado no ano de 2007 chamado Avatar The Last Airbender, ou Avatar, o Último Mestre do Ar. Tá? Não é aquele filme do James Cameron, que foi diretor também do Titanic, do Avatar, dos Alienígenas Azuis. Também é um baita filmaço, muito legal como ficção científica. Talvez um dia a gente falando sobre futurismo a gente possa falar sobre o Avatar filme mesmo, mas esse Avatar, ele é um desenho. Mas antes de eu dar um panorama geral sobre a animação, eu quero falar diretamente ao ponto, mesmo que eu vá tocar no ponto depois. Eu quero falar hoje sobre o meu personagem favorito no Avatar, que é um cara chamado Iroh, tá? Então, isso para você saber por que é que eu estou contando essa história, tá certo? Eu quero dizer o que é que eu aprendi com Iroh, beleza? Então, o Avatar, o Último Mestre do Ar, ele é um desenho da Nickelodeon que foi lançado em 2007. Eu assisti já completo umas 3 vezes, são 3 temporadas. Depois lançaram um outro do Avatar chamado Korra, não sei o que lá, mas não me interessou e sinceramente não achei legal. E passa-se anos depois que acabou, no caso, o Avatar, o Último Mestre do Ar. Bom, qual que é a história do Avatar? Primeiro, eles vivem num mundo que é diferente do nosso, tá? Onde realmente as pessoas são humanos como nós, mas alguns desses humanos conseguem manipular um dos 4 elementos, sendo eles fogo, água, terra e o ar, ok? E aí existem as tribos e as nações, por exemplo, a tribo da água. Dentro dessa tribo existem pessoas que conseguem manipular a água, não são todas. Existe a nação do fogo. Dentro dessa nação do fogo existem pessoas que conseguem manipular o fogo. Existem os monges do ar, né? Nesses monges, a grande maioria deles consegue manipular o ar. Aí existe também a nação da terra, que também algumas pessoas conseguem manipular a terra, certo? Beleza. A história do Avatar é o seguinte: o Avatar, ele é como se fosse uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, ok? E ele é bem baseado no budismo ou em religiões orientais que acreditam na reencarnação. Então, o Avatar, ele é um ente que ele é reencarnado toda vez que morre em uma outra pessoa, tá? E ele tem o poder, é o único ser na Terra, nesse planeta, que ele consegue manipular todos os 4 elementos. E geralmente ele vem para poder trazer um certo equilíbrio entre todas as nações,
entre todos os elementos, entre o mundo espiritual e o mundo físico, ok? Bom, o Aang, ele é o avatar da vez, e ele é um menino de 13 anos que ele é um monge, né? Que manipula o ar, ok? Ele é dessa tribo, essa é a especialidade dele, é o primeiro elemento dele. E quando ele descobre que ele é o avatar escolhido, ele entra meio que em pânico, porque ele vai ter que sair do lugar onde ele está, e ele vai ter que ir para sair fora da zona de conforto dele. Ele pega o Appa, que é um bison voador que ele tem, como se fosse um mascote, e ele sai fugido. Só que nessa fuga ele entra em uma tempestade muito grande e acaba caindo no mar. E ele entra naquilo que a gente chama do estado avatar, do Avatar State, que ele se congela então para se preservar. E ele fica congelado e desaparecido do mundo por 100 anos. E nesses 100 anos, como ele estava vivo, não houve uma nova encarnação do Avatar. A Nação do Fogo aproveitou isso e atacou as outras nações, se tornando meio que um império e dominando sobre essas outras nações. A única nação que ela não conseguiu conquistar completamente foi a nação da Terra, tá? Principalmente uma cidade murada muito grande chamada Ba Sing Se, beleza? A história então ela começa quando você tem o Sokka e a Katara, que são irmão e irmã, né? E eles são da tribo da água no Polo Sul, e um lugar frio, obviamente. E eles descobrem o Aang e vão ajudar a ele completar a sua missão. E ele descobre que ele estava lá por 100 anos, fica deprimido, mas ele recebe uma motivação para poder cumprir o seu chamado como avatar, que ele viu que todos os monges do ar, eles foram extintos pela Nação do Fogo, porque a profecia dizia que o próximo avatar ele viria dos monges do ar, etc. Então, quando ele vê que todo o seu povo foi eliminado, então ele tem uma motivação para ele realmente começar a sua missão. Fora isso, e aí já estou entrando para falar sobre o Iroh, tem o príncipe Zuko, que ele é um príncipe da Nação do Fogo, ele é herdeiro do trono, e o que acontece é o seguinte: ele, por alguma razão que depois é revelada no show, ele é expulso da Nação do Fogo pelo seu próprio pai. O pai dele entrou num Agni Kai, que é uma luta, uma batalha entre dois manipuladores de fogo, e ele vence o filho, que é um filho adolescente também, tá? E ele acaba queimando uma parte do rosto do filho nessa batalha. Então, esse Senhor do Fogo, ele realmente é um cara muito malvado, etc. É um psicopata que reina sobre o mundo, praticamente, né? Só que é o seguinte, ele não era, e a gente descobre isso depois, o Senhor do Fogo, ele não era inicialmente o herdeiro principal da Nação do Fogo. Ele era o filho mais novo. O filho mais velho chamava-se Iroh, e ele perdeu o seu filho numa guerra de Ba Sing Se, e ele foi derrotado como general na batalha por Ba Sing Se, né? Enquanto a Nação do Fogo tentava conquistar essa cidade. E Ba Sing Se significa, na língua deles, cidade impenetrável, tá? E então o Senhor do Fogo, ele mata o pai dele, que era o rei, e ele diz para todo mundo que o pai dele, o último desejo do pai dele foi de que ele fosse entronado como o Senhor do Fogo, como o novo Senhor do Fogo. Beleza. Ele coloca o Iroh junto com o filho dele, o Zuko,
nessa missão, você tá banido, o Zuko tá banido da Nação do Fogo, até que ele encontre e traga o Avatar preso para a Nação do Fogo. Então ele foi destinado a procurar o Avatar. Então você tem o Iroh, que é um mentor do Zuko, um mestre realmente dele, e ele é o meu personagem favorito em toda a história. Por quê? Porque eu quero ser como o Iroh. Então vamos lá, o Iroh, ele foi injustiçado porque o irmão dele roubou o seu direito de ser rei, ok? E você não vê ele sendo um cara amargurado. Ele é um cara que, pelo contrário, ele tá sempre feliz, ele tá sempre alegre, tá sempre contente, apesar de quem olha de fora, às vezes pega e fala, caramba, ele deveria ter sido o rei da Nação do Fogo. Ele foi injustiçado, ele foi banido junto com o seu sobrinho para buscar um avatar que estava desaparecido há 100 anos. Ou seja, praticamente para realizar uma missão impossível e provavelmente morrer durante essa missão. E ele não é um cara amargado, ele é um cara feliz. Tá sempre contando piada, aquelas piadas sem graça, meio de pai, meio de tio, de tiozão, né? Ele é um cara baixinho, gordão, que você de princípio você não dá nada pra ele porque ele já é velho, né? E aí você vê o Iroh, ele dando ensinamentos, né, pro seu sobrinho Zuko, que é um rapaz muito revoltado, ele sim, porque ele foi banido, e ele deixa que a raiva e o ódio dominem ele, e ele tá sempre ensinando o Zuko com calma, ajudando ele na missão dele, sim, mas dando sábios conselhos pra ele, que é outra coisa que me admira pra caramba no Iroh, são os conselhos. Ele dá conselho através de parábolas, né? Então, ele dá os seus conselhos através de parábolas, o Zuko fica bravo porque ele não entende as parábolas, mas fica sempre meio claro, assim, o que o Iroh quer dizer, né? Mas o Zuko é alguém que ele não é muito ensinável, e ele trata com desdém o tio dele, né? Porque ninguém sabe, na realidade, que ele era para ser o senhor do fogo, né? É um segredo o fato de o pai dele ter matado o avô, ou seja, o pai dele próprio, para que ele tornasse-se então o rei da Nação do Fogo. E o Iroh é um cara que ele é extremamente sábio, né? E a sabedoria, ela demonstra algumas coisas, por exemplo, é calmo, né? Então em toda situação ele mantém a calma. Ele é um cara extremamente simples. Então o que ele gosta? Ele gosta de chá. Essa é a grande paixão dele, é chá. Aí você vê, caraca, o cara era pra ser rei e ele gosta de chá. Tipo, essa paixão da vida dele. Daí você aprende o quê? Que as pequenas coisas da vida é aquilo que realmente importa, né? É você ter algum gosto específico por algo que é simples, que você consegue através de uma folha que a natureza vai te dar, né? Então, isso me ensinou lições preciosíssimas, né? O Iroh, em dado momento, ele foi capturado e foi preso, porque ele foi considerado traidor pela própria Nação do Fogo. Quando a Azusa, que ela era irmã do Zuko, ou seja, a princesa da Nação do Fogo, e uma menina super poderosa, manipulava pra caramba o fogo, assim, quando ela tenta conquistar Ba Sing Se, e ela tá tendo um certo sucesso nisso, o Iroh, ele se vira contra ela, e você percebe quando ele entra em ação o quão poderoso esse cara é, tanto que ele era chamado como o último dragão do oeste, né? Ou do leste, sei lá, do leste, o último dragão do leste, porque a lenda dizia que ele havia matado o último dragão, né, que existiu no planeta deles. Então ele era um cara que, assim, como general, ele foi muito respeitado, mas depois que ele foi banido pelo Senhor do Fogo, junto com o sobrinho, ele meio que perdeu sua credibilidade. Mas você vê que ele não dá a mínima pra isso. Ele não tá nem aí pra título, ele se conhece tão bem,
Ele sabe tão bem quem ele é, que ele não tá nem aí pra título, ele não tá nem aí pra quem tá olhando pra ele, da maneira como estão olhando pra ele, quem tá desdenhando dele, tirando sarro dele, né, chamando ele de velho, de bêbado, de, sei lá, de qualquer coisa. E ele é um cara que é muito seguro de si. E quando ele entra em ação, ele é um cara muito forte mesmo. E aí a gente vê isso quando ele é preso, então. Aí ele dá uma de louco, ele fica meio que babando pelos cantos, a galera joga comida no chão, ele come do chão. E quando alguém tá vendo, né? Quando ele não tá vendo, ele pega, medita, volta à sua compostura, ele treina e você vê assim uma transformação no corpo dele. Tanto que ele usa meio que um saco pra fingir que é barriga dele, né? Um travesseiro assim, mas na realidade o cara tá saradaço. E quando ele decide escapar, ele escapa realmente com muita facilidade. Por quê? Porque ele treinou durante todo o tempo que ele estava preso para aquele momento, tá? Então ele se fingia de louco a ponto das pessoas olharem para ele com nojo, né? Ou seja, quem não conhecia ele, e só ele conhecia ele próprio naquele momento, para todo mundo, então, ele não prestava para absolutamente nada. Mas no momento que ele decide agir, ele faz isso com muita eficácia e ele consegue ter êxito naquilo que ele se propôs a fazer. Então, o Arrow, com certeza, ele é o meu personagem favorito dentro dessa série maravilhosa. Para mim, é uma das séries mais bem escritas que existe, tratando-se de animação, tá? Uma animação que ela lembra muito aquela série do Jackie Chan, que era da WB, né? Da Warner Bros. E eu não sei, eu acho que devem ser, ou deve ser o mesmo estúdio que desenhou, eu não cheguei a pesquisar, mas é uma série muito bem desenhada, né? Muito, muito legal de assistir, gostosa mesmo de assistir, com uma história bem contada, daquele jeito que vocês sabem que eu gosto, devagar, sem pressa, né? Então imagina, a missão deles o Aang precisa lutar contra o Senhor do Fogo. Dentro disso, você vê durante 3 temporadas de, se eu não me engano, 24 episódios cada, 20 a 24 episódios cada, eles indo pra essa missão. Então demora pra caramba, uma coisa que poderia simplesmente ser, vai lá e luta com o Senhor do Fogo. Não, ele tem que se tornar mestre dos outros elementos também. Então da água primeiro, depois da terra e por último do fogo, porque do ar ele já é um mestre, né? Ele é o último mestre do fogo, do ar, né? Então ela vai realmente numa velocidade que você consegue saborear, que é o que eu gosto de série. Você poder saborear a série sem precisar correr por ela, sem precisar e também não é desnecessária, assim, não tem filler na série. Tudo é muito necessário, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Então é uma das minhas séries favoritas mesmo, que já assisti, eu terminei de assistir esse domingo e assisti pela 3ª vez todas as temporadas, né, todas as 3 temporadas. E futuramente, provavelmente eu vou assistir mais vezes, porque é algo que é muito realmente bom de assistir. É igual para minha esposa a série do Friends, né? Que ela assiste Friends, acaba, volta de novo, começa a assistir novamente. Outra coisa que eu tô vendo com a Dani agora é o Modern Family, né? Que é uma série de uma família moderna e tal. Que aí é papo para outro podcast, mas é algo que a gente gosta de assistir junto também. Voltando pro Arrow, ele me fez refletir sobre como que eu quero ser. E eu quero, até assim, na maneira de falar, como eu tô me ouvindo falar agora, falando às vezes até meio rápido, me parece tipo ansioso a maneira como eu tô falando, né? Animado talvez demais, mas beleza, o Arrow é o Arrow, mas isso não muda o fato de eu admirar o fato, por exemplo, que ele fala calmo, né? Que ele mostra a sua calma, a sua paciência, e uma pessoa só tem calma e paciência porque ela tem experiência. Porque se você é inexperiente na vida, isso demonstra, né, em todas as atitudes.
A própria ansiedade, o estresse, a depressão são coisas que demonstram inexperiência de vida, né? Então, quando eu me imagino como um velho, já um senhor, eu imagino como um Arrow, alguém sábio que entendeu que o princípio da sabedoria está em temer primeiramente a Deus, que eu vou ser alegre, que eu quero ser extremamente eficiente naquilo que eu me proponho a fazer, e tudo isso é uma construção, né? Então, o Arrow, ele perdeu o filho dele na guerra, então ele tem essa tristeza, né? Tem um episódio muito triste que mostra um dia normal na vida dele, onde eles estão foragidos em Ba Sing Se, e ele vai comprar alguns uma vela, flores, e vai mostrando, né, qual é o dia a dia dele. Na realidade, aquele dia é muito específico que ele está fazendo, e alguém tenta roubar ele, né? Ele facilmente desarma o ladrão, dá conselho pro ladrão, fala: cara, você não tem cara de ladrão. O cara fala a verdade, é que eu tô na pior mesmo. Ele vai, senta com o cara, dá atenção pra ele, sabe? Ele saboreia o dia a dia, independente das injustiças que aconteceram com ele, independente daquilo que fez ele não poder viver aquilo que o destino tinha desenhado para ele inicialmente. Ele falou: olha, eu vou viver o dia a dia, eu vou viver a minha vida da melhor maneira possível. E você vê o cara fazendo isso. No final desse episódio, ele chega e se ajoelha perante uma árvore e ele faz uma homenagem, né, lembrando do filho dele. Ele canta uma canção, né, lembrando do filho dele, uma canção muito triste, falando de um soldado que tá voltando para casa. E, cara, é impossível não chorar nesse episódio. Então, com certeza, o Arrow é o meu personagem favorito dentro da série Avatar, que eu aprendi muito, muito com ele. Eu espero me tornar um velhinho um dia, assim como o Arrow é. Abraço, galera. Até mais.